Mateus capítulo 10, versículo 28, amém? Amém. Glória a Deus. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém? Amém. Hoje vamos falar sobre o seguinte tema: temor a Deus. Temor a Deus. Amém? O que é o temor a Deus? O que é temor a Deus? É um sentimento de respeito e reverência. E o que é reverência? Reverência é a ação de demonstrar o respeito e humildade em relação a algo ou alguém que é considerado sagrado ou importante. Vamos ver o que diz no livro de Hebreus, capítulo 12. Por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor, porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a falta de temor a Deus é perigoso, é perigoso. Deus, ele não mudou. Vamos ver um exemplo. Levíticos capítulo 10. Levítico capítulo 10 fala o seguinte: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta. De repente, saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim, os dois morreram ali onde Deus estava. E Moisés disse a Arão: Foi isso que o Senhor quis dizer quando disse: Os que se chegam perto de mim devem respeitar, olha que a palavra respeitar, devem respeitar a minha santidade. E o meu povo deve me honrar. Mas Arão não disse nada. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse: Tirem o corpo dos seus dois parentes da frente da tenda sagrada e levem para fora do acampamento. Eles foram, pegaram os corpos pelas túnicas com que estavam vestidos e os levaram para fora do acampamento, como Moisés tinha ordenado. Depois Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: Todos os outros israelitas podem ficar de luto pelas mortes que o fogo do Senhor causou, mas vocês não deixem de pentear os cabelos, nem rasguem as suas roupas em sinal de luto. Se fizerem isso, vocês morrerão, e o Senhor ficará muito irado com todo o povo. Não se afastem da entrada da tenda sagrada para que não morram, pois vocês foram ordenados com azeite sagrado de Deus, o Senhor. E os três fizeram o que Moisés mandou. Amém? Amém. Então, baseado nisso, eu separei 5 pontos de como temer a Deus. Como temer a Deus. Como ter um sentimento de respeito e reverência ao Senhor. Primeiro ponto: ter atitudes de santidade e pureza. Vejamos o que diz no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros.
E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. No mesmo João, 1 João, capítulo 1, só que agora o versículo 9. Versículo 9. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que, com o coração puro, pedem a ajuda do Senhor. Então, que a gente vê a orientação de Paulo a Timóteo, a pedir ajuda ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor. Salmos capítulo 51, versículo 10. Aqui o salmista está pedindo ajuda de Deus. Está pedindo ajuda de Deus, né? A gente falou agora há pouco, peça ajuda. Peça ajuda. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dai-me uma vontade nova e firme. Glória a Deus, aleluia. Levítico capítulo 19, versículo 1. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Capítulo 12, versículo 1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Você vê que aqui ele fala o seguinte, versículo 2, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, Então tem pessoas que aceitam Jesus como seu Salvador, reconhecem Jesus como o seu Salvador, mas não deixam verdadeiramente Jesus ser o seu Senhor, o Senhor da sua casa, mudar a sua vida. Então aqui, né, olha, a parte B, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança. Olha isso. Por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, aí sim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Perfeito e agradável a Deus. Mas para isso a gente tem que deixar que Deus transforme a nossa mente, que mude. Amém? Amém. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. Por isso, purifiquemos. Olha aqui. Qual é o ponto? Ter atitudes de santidade e pureza. Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo.
tá? Não é uma coisa aqui, outra coisa ali. Ah, isso aqui eu acho que não tem nada a ver. É de tudo. 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 T-U-D-O. Tudo. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E temendo, olha aqui, temendo. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Ter atitudes de santidade e pureza é o primeiro ponto. Amém? Amém. Segundo ponto, ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus. Não tem como você dizer que teme a Deus sem ser fiel a Deus. Ah, eu temo a Deus. Temo a Deus. Mas não é fiel a Deus. Como que você teme a Deus se você não é fiel a Deus? Se você temesse a Deus, você era fiel, você seria uma pessoa fiel. Então, a partir de hoje, se você não é uma pessoa fiel, seja fiel a Deus. Vamos ver o que diz no livro de Salmos, capítulo 86. Salva-me da morte, pois eu sou fiel a ti. Salva-me, porque eu sou teu servo e confio em ti. Olha o que Davi está dizendo aqui. Salva-me da morte, porque eu sou fiel a ti. No mesmo capítulo 86, o versículo 11, Davi fala o seguinte: ó Senhor Deus, ensina-me. Olha aqui, ele pedindo novamente. Você viu que nos versículos anteriores a gente viu, né? Pedindo, peça a Deus, né? Deixem que Deus mude a mente de vocês. Olha aqui Davi pedindo: ó Senhor Deus, ensina-me o que queres que eu faça, e eu te obedecerei fielmente. Tá vendo aqui? Ser fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Se você tem dúvidas de alguma coisa, faça como Davi: ó Senhor Deus, ensina-me. Tenha humildade. Peça a Deus. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus, e Ele vai te ensinar através do Espírito Santo. Ó Senhor Deus, ensina-me o que queres que eu faça, e eu te obedecerei fielmente. Ensina-me a te servir com toda a devoção. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai deixar uma mensagem à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu sei. Jesus, ele sabe todas as coisas. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas, de fato, são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertencem a Satanás. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem! O diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não vão sofrer o castigo da segunda morte. Glória a Deus, aleluia. Tá vendo? Ser fiel até a morte. Na tradução da João Ferreira de Almeida 219, assim, é a que é mais conhecida, né? Pelas pessoas. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Esse foi o segundo ponto. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Primeiro ponto, só recapitulando: ter atitude de santidade e pureza. Segundo ponto, ser fiel a Deus. Terceiro ponto, adorar somente
a Deus. Adorar somente a Deus. Falando adorar somente a Deus, eu me lembro de um episódio, né? João vai se prostrar para o anjo e o anjo não recebe adoração. Diz: não faça isso. Não faça isso. Eu sou o teu conservo, né? Eu sou o teu conservo. Trabalhamos juntos para a glória de Deus. Então, anjos não recebem adoração. Anjos de Deus, tá? Se você vê algum anjo durante a sua caminhada, um anjo que queira receber adoração, ali é o próprio Satanás. Aí você tem que pedir a Deus discernimento, porque os anjos de Deus, eles não recebem adoração. Veja o exemplo desse anjo em Apocalipse, quando ele fala para João. João se prostrou e para adorar. Ele: opa, meu filho, não faça isso não. Não faça isso. Eu sou teu conservo. Sou teu conservo. Adoração somente a Deus. Então, se você durante sua caminhada vê alguma coisa que diz ser um anjo e aceita adoração, é o Satanás, é o diabo, disfarçado de anjo de luz. Ele pode vir disfarçado de anjo de luz, né? Ele tem a sua aparência horrível, mas ele pode vir bonitinho, disfarçadozinho, né? Em pele de cordeiro, que, se possível, enganaria até os escolhidos, né? Os falsos profetas, os falsos mestres, se possível, enganariam até os escolhidos, né? Cuidado com pessoas, pregadoras, que querem a glória para si. Temos que ser fiel a Deus. Amém? Amém. Vamos ver alguns capítulos para a nossa meditação. No capítulo 4 do livro de Lucas, Santo Evangelho segundo escreveu Lucas. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Glória a Deus. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 24, Jesus falou o seguinte: Deus é Espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Filipenses capítulo 2, versículo 9, por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos. Olha aqui, caiam de joelhos, ou seja, reverência, que a gente viu no comecinho da mensagem. Para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Salmo capítulo 29, versículo 1. Anjos, louvem a Deus, o Senhor. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Curvem-se. Olha aqui, curvem-se. Curvem-se, isso aqui é reverência. Reverência. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. Quando Ele aparecer. Aqui, o salmista Davi está falando aqui, isso aqui era no Velho Testamento, quando Ele aparecer. Nós, Novo Testamento. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? Então Ele já está aqui. Não espera Ele aparecer, você tem que crer, tomar posse do sacrifício de Jesus Cristo e a promessa que Ele nos deu. O Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Ah, mas eu não falo em línguas estranhas. E quem foi que disse para você que o Espírito mora em você, você tem que falar em línguas estranhas? De onde foi que você tirou isso?
Me mostra aí na Bíblia qual é o versículo, a passagem. Isso não existe. Tá? Isso aí são os dons. Já é outro assunto. Amém? Amém. Salmo capítulo 95, versículo 6. Venham, fiquemos de joelhos. E o que? Adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Tá vendo aqui? 2 vezes joelho, no mesmo versículo, 2 vezes joelhos e adoremos o Senhor. Qual é o ponto? Adorar somente a Deus. Mas aqui, ó, tem falando de adoração ao Senhor e reverência no mesmo versículo. Tá vendo? Reverência, temor. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador, diante do nosso Senhor. Glória a Deus, vamos nos ajoelhar. Reverência. Reverência. Estávamos vendo agora há pouco, né? Era um estudo de um pastor que ele falou uma coisa que ficou na minha mente, que é verdade. Não vou falar o nome das igrejas que ele falou, mas infelizmente não falo isso com alegria, eu falo isso com tristeza, né? Faltando reverência, temor a Deus. Pessoas que não conseguem ficar 1 minuto de joelho falando com Deus, orando, não consegue ficar 5 minutos, não consegue ficar meia hora de joelhos orando em reverência a Deus, em reverência ao Senhor, falando com Deus, orando, se desligando de tudo que é nessa terra aqui e entrando no Santo dos Santos, no Santo dos Santos, né? Não consegue. E eu fiquei refletindo nisso. E eu, meu Deus, é verdade, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, Pai. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Tem misericórdia, a gente fica, irmão. A gente fica. Se você disser que não fica, você tá mentindo. Principalmente se você gostar, a gente fica 1 hora. Eu ficava, que eu não assisto mais esse negócio antigamente era muito viciado em série, essas coisas. Eu ficava horas, ficava o dia, né, amor? Acho que foi ano passado que a gente assistiu aquela série lá, que eu não vou falar o nome do papel, né? Vamos ficar o dia, ficava a manhã, a tarde e a noite. Terminamos a série um dia, foi? 2 dias? Acho que foi 2. Sei lá quantos dias, né? Direto ali. E não ficamos meia hora, 1 hora na presença de Deus. Jesus, ele se incomoda com isso também. Jesus, ele está no Getsemane, ele só levou 3. Pedro e, se não me falha a memória, os 2 filhos de Zebedeu, né? E Jesus diz: vamos aqui comigo. Estou muito angustiado. Vamos ali ficar comigo. Aí Jesus vai orar. E quando volta encontra eles dormindo. Os discípulos, irmão. Os discípulos de Jesus. Então, isso significa que dependemos de Deus. Não tem esse negócio não. Você pode ter 300 anos de crente, 300 anos de igreja. Você pode ter... Tô falando 300 aqui, um modo de exagerado cearense, é exagerado. Um modo de falar. Você pode ter quanto tempo for de igreja. Somos totalmente dependentes de Deus. Nunca se esqueça disso. Versículo que não sai de dentro de mim, está nas tábuas do meu coração. Nunca se esqueça disso, meu filho. Sem mim, nada podereis fazer. E Jesus volta e vê eles dormindo. Será possível que vocês não conseguem vigiar 1 hora? Jesus fica bravo. Aí Jesus vai orar novamente e volta, e eles dormem de novo. Aí Jesus vai orar pela 3ª vez, aquela oração que eu acredito que todos conhecem. Quem não conhece vai conhecer agora, né? Jesus fala a oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Qual era esse cálice? O cálice da cruz. Jesus estava triste, angustiado. Jesus, irmão.
Jesus. Aí ele volta aí. Vamos, se acorda. Vamos que é chegada a hora. É chegada a hora que o Filho do Homem há de ser entregue. Peça ajuda a Deus. Vimos inúmeras passagens aqui. Peça ajuda. E tem um louvor que me vem à memória agora do J Neto, um louvor muito antigo. Fala assim, o refrão é mais ou menos assim: não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz sem a ajuda de Jesus, do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Então, sem a ajuda do Espírito Santo, você não vai conseguir. Não vai conseguir nada, é nada. A Bíblia fala: sem mim nada podereis fazer, nada é nada. Então vamos fazer mais uma meditação. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4 vai falar da adoração no céu. Adoração no céu. Depois disso, tive outra visão. Quem teve essa visão aqui? João, né? Depois disso, tive outra visão e vi uma porta aberta no céu e a voz que parecia o som de uma trombeta. E antes havia falado comigo disse: Olha aqui. Aqui quem está falando é Jesus com João, na visão. Suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. No instante fui dominado pelo Espírito de Deus. E ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. O trono estava onde? No céu. Deus, ele é imenso. E ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. O seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio. E em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao redor do trono haviam outros 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 líderes vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele havia 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. E em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como cristal. Em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam 4 seres vivos cobertos de olhos, na frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão. O segundo parecia um touro. O terceiro tinha a cara parecida com a de um ser humano. E o quarto parecia uma águia voando. Cada um desses 4 seres vivos tinha 6 asas, que estavam cobertas de olhos nos 2 lados. E dia e noite não paravam de adorar, não paravam de cantar assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Cada vez que os 4 seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 líderes caíam de joelhos. Caíam de joelhos diante dele e o adoravam. E aí? Os 24 líderes caíam de joelhos e o adoravam. Atiravam as suas coroas diante do trono e diziam: Senhor, nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder,
pois criaste todas as coisas, por tua vontade elas foram criadas e existem. Glória a Deus, aleluia, Jesus, por a tua palavra, Senhor. Adorar somente a Deus. Terceiro ponto, adorar somente a Deus. Adorar somente a Deus, irmão. Para de idolatrar o homem. O homem é falho, pecador. Adore Jesus, santo, cordeiro, puro, imaculado, sem mancha, sem pecado, que morreu por você, que é maior inspiração do que Jesus, que é maior exemplo do que Jesus. Se espere em Jesus, se inspire em Jesus. Glória a Deus. Então, quarto ponto, aborrecer o mal. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aborrecer o mal. Não é o ser humano, não é as pessoas, não é o seu vizinho, não é o idólatra, não é o ladrão, não é o pastor que não prega sã doutrina. É o mal. Paulo escreveu em uma de suas cartas no livro de Efésios, ele falou o seguinte: a nossa luta não é contra a carne, ou seja, não é contra o ser humano. Você está brigando com o ser humano. Ah, mas o pastor, ah, mas o irmão, ah, mas o vizinho, ah, mas não sei quem, ah, mas a minha esposa, ah, mas o meu esposo. Você está brigando com a carne e vai continuar brigando. Continuar brigando todos os dias de sua vida, se possível for, até você criar juízo, né? Uma passagem que desde quando eu ouvi agora não saiu mais da minha mente. O meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de Bíblia. Por falta de Bíblia, o povo está parecendo, está errando. Sonhei, Deus fala comigo profundamente em sonhos, né? Profundamente Deus fala coisas que vão acontecer, que iam acontecer. Deus falou comigo em sonho e aconteceu do jeito que eu sonhei. E esse dia eu tive 2 sonhos. Vou falar, Jesus, né? Estava falando na instante. Tive 2 sonhos. Primeiro, Mateus 33:3. Né? É capaz de alguém ter dado glória a Deus no outro lado. Mateus 33:3 nem tem, irmão, não tem na Bíblia. E eu perguntava para Deus: Mateus 33:3 não tem, Senhor, na Bíblia, o que isso quer dizer? Né? E Deus falou no meu coração. Eu pedi, né? Eu pedi um sinal sobrenatural de Deus. Eu queria ouvir, e eu ouvi fortemente vindo aqui, e ardeu no meu coração a resposta. A voz do Espírito Santo me dando a resposta. Cuidado para não falar o que não tem na Bíblia. Cuidado para não pregar o que não tem na Bíblia. Cuidado para o que você está ouvindo. Você está ouvindo coisas que não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. No livro de Apocalipse tem a passagem que fala assim: que todas as pragas deste livro venham sobre qualquer um que retirar ou acrescentar qualquer palavra. Qualquer palavra. Cuidado. E eu, Senhor, Mateus 33:3 nem tem na Bíblia. Ele falou, deu o discernimento. O outro sonho, né? Não vou falar os que já aconteceu, estou falando dos que os últimos, né? Tito, eu já li todo o Novo Testamento, né? Nós já lemos, né? Aliás, nós já lemos o Novo Testamento. Estamos com o propósito de ler a Bíblia Sagrada toda completa, né? Juntos. Né? Terminar juntos, aliás, né? Então, sonhei com Tito. Já fiz a leitura completa do Novo Testamento e sonhei com Tito. Aí veio muito forte isso. Tito. E acordei, não entendi, não tive discernimento, não vou mentir, não tive discernimento e não entendi. E ficou por isso mesmo, acabei esquecendo. Aí, outra vez, o mesmo sonho. Dentre os mesmos dias, o mesmo sonho. Aí, quando eu acordei, se eu não me engano, eu falei pra você, né? Eu sonhei com Tito. Quem é Tito? Aí eu fiz isso aqui, ó. Fui na Bíblia. Não sei se foi num culto que a gente tava à noite, não foi que eu... Deixa eu ver aqui na Bíblia. Aí fui ver aqui, né? Nos livros, né? Não foi assim? Foi. Fui aqui nos livros aqui. Rapaz, tem o nome Tito aqui. Não lembrava.
Não lembrava que tinha Tito. Tito, né? Eu não lembrava. Um livro pequenininho, de apenas 3 capítulos, né? E eu fui meditar a carta que Paulo escreveu a Tito, orientando ele a instruir os mais velhos, né? Quando falar da palavra, falar com mais seriedade, né? Falei agora há pouco com a minha esposa, não sei qual o propósito, mas Deus falou comigo 2 vezes, né? Deus ainda pela sua infinita misericórdia, Ele falou a 2ª vez, porque na primeira eu não entendi e pensei que ter sido um sonho qualquer. Tito, nem lembrava, irmão, nem lembrava que Tito era um livro da Bíblia. Eu não vou mentir. Irmão, você já leu o Novo Testamento completo? Já, mas não lembrava. Não lembrei. Aí sonhei novamente, Tito. E fiquei com isso, Tito. Aí, se eu não me engano, a gente estava num culto, né? Aí já estava com a Bíblia aqui, aí fui fazer aquilo que eu fiz agora há pouco, Tito. Aí quando a gente deitou, não foi? Comecei a pesquisar, Tito. Aí olha aqui, Tito. Aí meditei, li na tradução João Ferreira de Almeida, li na tradução atual, pesquisei e aos poucos eu estou começando a entender, né? Ainda não sei qual o propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não sei qual o propósito, mas eu estou aqui obedecendo. Amém? Amém. Então é aborrecer o mal, tá bom? É aborrecer o mal, não é o ser humano. Amém? Então vamos fazer a meditação em 2 capítulos que eu separei, Provérbios e Salmos. Amém? Amém. Provérbios capítulo 8, versículo 13. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Não é o ser humano, não é a pessoa, tá? É o mal. Amém? Amém. Salmo capítulo 97, versículo 10, fala o seguinte: vocês que amam a Deus, o Senhor, odeiem o mal. É o mal, não é o ser humano. Vocês que amam a Deus, o Senhor, odeiem o mal. Ele protege a vida dos que lhe são fiéis e os livra do poder dos maus. Tá? Então, é aborrecer o mal, não é o idólatra. Tem gente que bate muito de frente com isso. Você vai ficar batendo de frente, né? Tem um provérbio muito... Todos os provérbios, né? Salomão, o homem sábio, inspirado pelo Espírito Santo, tem um provérbio que ele fala assim: não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Então, repreender no sentido de... Porque tem pessoas que não vai com amor. Tem que ir com amor, com intuito e desejo de que aquela pessoa se arrependa. Não é repreender no sentido de que tem pessoa, Salomão, quando escreveu aqui, ele está falando uma pessoa que vai no sentido de querer condenar a pessoa. Já vai... A pessoa que está ouvindo já se sente como que aquilo ali é condenando ela. Faça isso, tá. Tem gente que já chega logo e é assim: se tu não fizer para isso, vai pro inferno. Então, cuidado, né? Cuidado, porque se você repreende o escarnecedor dessa forma, você vai estar tomando afronta para si. E em vez daquela pessoa querer te ouvir, ela vai ficar com mais raiva de você. Né? Peço muita orientação de Deus, né? Para quando a gente estiver evangelizando ou falando da palavra de Deus, que venha ser através do Espírito Santo, com muito carinho, com muito amor, né? Uma coisa é você odiar, aborrecer o mal. É o mal, tá? Não é o ser humano. Jesus, ele odeia o pecado. É o pecado, mas ele ama o pecador. Você não pode
Tem gente, pessoa que vai, como Salomão escreveu aqui agora, se você aborrecer no sentido de querer ir pra cima com pau, tem gente que só volta com pau logo, né? Arrependei-vos ou perecereis. Com pau. Com amor, né? Então tem o vizinho aqui e a gente ora muito pela vizinhança e eu pedindo orientação. Senhor, me guia, me orienta, porque é uma pessoa idólatra, né, que tem até imagem de escultura em casa e eu, meu Deus, me orienta, me guia, como que eu vou plantar uma semente ali? Porque se eu for duro, a pessoa nunca mais vai querer me ouvir, nunca mais na vida ela vai querer me ouvir. Você vai logo com 70 pedras na mão, vai ouvir uma vez, vai entrar no ouvido e sair no outro, e nunca mais essa pessoa vai querer te ouvir. Então a gente vinha orando, não, ainda vem orando, né, orando, aí um certo dia a gente estava ali na cozinha e a gente ganhou uns peixinhos, né, uma sardinhazinha, né, e na mesma hora o Espírito Santo falou no meu coração, é agora. É agora? Entendi. É agora. Pois é agora, pois vamos. Aí comecei a separar uns peixezinhos, acho que ela não entendeu nada no começo, né? Comecei a separar uns peixezinhos. Comecei a separar uma sardinhazinha ali e tal. Aí tudo acontece. Esse versículo vem muito forte. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, seja o que for, né? Dias atrás, porque aqui a gente depende, a pessoa tem que ligar a caixa, né? E a gente tava sem água. E eu peguei, eu acho que 2 baldes de água lá atrás, não foi? Não sabia de onde era. Aí depois fiquei sabendo que era dele. Você vê, tudo tem um propósito. Tudo, não tem esse negócio de é por acaso, coincidência. Isso não existe, mano. É um propósito. Tudo é um propósito, acredite, né? Aí depois fiquei sabendo que era dele. E eu fiquei com isso, meu pai, e agora? O que eu vou fazer? Peguei 2 baldes de água do homem e fiquei com isso, né? Temor, né? E, meu Deus, e agora? Eu acho que ele não vai querer 2 baldes de água. Aí quando eu peguei os peixinhos ali, aí o Espírito Santo falou no meu coração, é agora. Aí eu entendi na hora, falou e deu o discernimento. E pronto, pois é agora. Aí eu fui lá, aí ele veio. Aí o rapaz, determinado dia eu peguei 2 baldes de água ali atrás, mas eu acredito que você não vai querer 2 baldes de água. Aí ele falou, não se preocupe com isso não, tal. Não, mas eu trouxe aqui um peixinho pra você. Você gosta? A gente sente muito o cheiro de peixe daqui, né? Aí o Espírito Santo, quando ele falou agora, eu entendi na hora. É agora. Eu comecei, na mesma hora eu separei e fui lá. Aí você aceita e tal? Aceito, né? Aí ele falou de uma situação de uma irmã que tava falando mal dele e tal, essas coisas. Então a gente foi com amor, né? Foi com amor. Enfim, aí não vem ao caso falar disso, né? Aí eu, entendi agora. Aí comecei a plantar a sementezinha. E ele ouviu. Diferente de outro dia, que essa mesma pessoa estava tentando evangelizar, mas eu estava vendo a hora, tem uma contenda ali, um do lado e o outro do outro. Tava aborrecendo o mal e tava se aborrecendo. Aí eu lembro, tá vendo? Aí vem o Provérbios. Aquele que aborrece o ímpio toma afronta para si. Aí fica aquele negócio, vamos já brigar. Jesus cobre com teu sangue e a gente aqui intercedendo, porque eu tava vendo a hora, tem uma briga, som alto de um lado, mas é assim, mas está escrito assim, aí pronto, aí ficou nisso. Aí, meu Deus, ninguém fala de Jesus desse jeito. Eu fui com carinho do jeito que o Espírito Santo, porque as pessoas querem fazer as coisas para Deus de qualquer maneira, não tem mais o temor, não oram mais por aquelas pessoas, não oram mais antes de sair de casa, não oram mais, não querem mais orar para evangelizar, querem fazer as coisas para Deus de qualquer maneira. De qualquer maneira, não é assim. Temos que ter temor às coisas de Deus. Não é a Deus e tudo relacionado a Deus. Tem pessoas que pegam a Bíblia Sagrada de qualquer maneira, que as palavras do Senhor, que a palavra de Deus, passarão os céus e a terra, passa tudo, mas as palavras do Senhor não passarão, permanecerão para sempre. Então que a palavra de Deus tenha mais amor pela palavra de Deus. Então voltando ao assunto, né? Aí comecei a falar e ele caladinho, fala de Jesus, só Jesus. E ele, só ouvindo. Botei ele mesmo, literalmente, né? Botei ele na parede e ele ouvindo.
ouvindo. Ficou ouvindo, ouviu do início ao fim, ouviu. Aí eu plantei a semente. Se for para outro caminho é porque quer. A semente está plantada. Jesus, 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 Jesus. Enfim, foi Bíblia. Tudo na Bíblia. Jesus. Jesus. E eu imagino ele... Não estou afirmando, imagino. Pessoa católica mesmo, que tem imagem e tudo. E vem uma pessoa falou uma coisa que é contrária àquilo que ela acredita. Então, quem convence não sou eu. Tira isso da sua cabeça. Você nunca vai convencer ninguém. Você tem que fazer a sua parte. Falar a palavra, falar amor, falar sobre Jesus. Né? Mas você nunca vai convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é afiada como uma espada de 2 gumes. Penetra e faz divisão entre a alma e o espírito. Ou é o corpo e a alma, é uma coisa assim. Né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, quem vai trabalhar é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Né? Assim como o outro que morava com ele, que ele já ouvia e eu acho que o diabo viu que ele estava começando a sentir e deu um jeito de tirar o homem daqui. De repente, não foi? De repente, o cara nem beber não tava mais. Coisa que a gente não via, o cara sóbrio, né? E começou a orar, entregar na mão de Deus, se consagrar em propósito daquela pessoa. E ele, fiquei incrível. Eu vi ele sóbrio, que todo dia chegava bêbado, né? E o diabo acho que viu que ele estava se sentindo já, começando a criar o temor daquilo que ele viu ouvir, porque a fé ela vem pelo ouvir. Se a pessoa não ouvir, como é que ela vai acreditar um dia? Ela tem que ouvir, né? Tem que ouvir. Então deu um jeito, o cara sumiu daqui, né? Aí eu ouvi só a história no outro dia aí, eles falando que não sei o que foi que aconteceu, foi internado. Não sei. Internaram o homem, sei lá, foi alguma... Acho que foi assim, uma coisa assim. Uma coisa assim, de repente. Meu Deus, o sangue de Jesus Cristo tem poder, toma em tuas mãos. Então, é aborrecer o mal, não as pessoas. Amém? Amém. Vamos para o 5º e último ponto, para a glória de Deus. Glória a Deus. Viver uma vida de fé e sabedoria em Deus. Isso que a gente pede muito a Deus. Então, é duas coisas que a gente pede muito, né? 2 coisas que a gente pede bastante. Eu particularmente peço o dom da fé, e sabedoria e conhecimento. Busca muito, pede muito, né? Procura, né? Aquele que procura acha, bate, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor. Amém? Amém. Então são coisas que a gente pede bastante. Tem pessoas que pede uma vez, aí já entreguei nas mãos de Deus, aí não pede mais nunca, né? Então a hora de pedir é agora, né? Tem um momento de pedir. Você está orando, clamando. Clama a mim e responder-te-ei. Clamar é nada mais, nada menos do que você orar insistentemente, pedindo, buscando, com fé, com amor, com desejo, já crendo que você vai receber aquilo. Se estiver alinhado com a vontade do Pai, se for para glorificar o Pai, você já recebeu. Jesus disse: tudo o que pedires, crendo, recebereis. Porque tem pessoas que pedem e nem ela mesma acredita que vai receber aquilo ali. Então você realmente nunca vai receber. Nunca vai receber. Jesus disse: tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. É tudo que eu vou pedir? Não é tudo, né? Deixa eu tentar mastigar o versículo para você entender melhor. É tudo aquilo que tiver de acordo com a vontade do Pai. Se Deus vê que é uma coisa que vai te afastar dos caminhos de Deus, Ele não vai te dar. Se Ele vê que é uma coisa que vai te soberbecer ou entristecer o Espírito Santo, Ele provavelmente não vai te dar. Eu acredito assim, que tudo é aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Então, a gente analisou todos os nossos propósitos e todos eles eu já creio. E vamos fazer até um culto de ação de graça. Temos que começar a fazer ação de graça. Já crendo, agradecendo. Eu creio que por meio de Jesus Cristo já recebemos isso aqui. Porque todos esses propósitos aqui glorificam o teu nome.
exaltam o teu nome, bendiz o teu santo nome. Todos esses propósitos aqui é para a glória de Deus. Então, domingo a gente já vai fazer um culto de ação de graça. Não só nesse domingo, mas todos os domingos vai ser ação de graça, porque cremos. Se creres, verás a glória de Deus. Podemos aqui falar vários versículos de crer. Mas o ponto agora é viver uma vida de fé e sabedoria em Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Viver uma fé de sabedoria em Deus. Quinto ponto, tá? É uma fé e sabedoria em Deus. Não é uma fé naquilo que você quer acreditar. Se tiver base bíblica, então creia, tá? Em Deus. Sabedoria celestial, sabedoria do céu, né? Amém? Para a glória de Deus. Salomão, quando ele pediu sabedoria e entendimento a Deus, ele especificou. O próprio Senhor apareceu para ele e ele falou assim, Deus falou o seguinte para ele: pede-me o que quiseres e eu te darei. E ele pediu, me dá sabedoria e entendimento para apacentar esse teu grande povo. Então aquilo ali, ele já pediu crendo, já sabendo que ia receber isso, ele já estava no coração dele de pedir, antes antes do próprio Senhor aparecer para ele, aquilo ali já estava no coração. Como é que eu vou tomar de conta desse povo, esse povo tão numeroso, esse povo de Deus? Como é que eu vou tomar conta desse Israel tão gigante? Eu estou imaginando isso. Né? Então, quando o Senhor apareceu para ele, o Senhor falou: pede o que quiseres e eu te darei. Imagina aí. Quantas pessoas não pediriam para ser famoso? Quantas pessoas não pediriam para ter fama, para ter sucesso, para ser a pessoa mais rica do mundo? Né? Salomão não fala isso. Salomão pede sabedoria e inteligência para apacentar o povo de Deus. E ele fala até assim: o teu povo. Então, é um pedido de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. A gente vai já falar sobre esse versículo um pouco mais na frente, né? Mas me veio agora de falar isso. É um pedido de acordo com a vontade de Deus. Sabedoria. Tem um versículo que fala assim: aquele que se sente por falta de sabedoria, peça a Deus. E você já tem que crer que Ele vai te dar. Você já tem que crer que Deus ele vai te dar sabedoria, porque Ele não quer que o seu povo pereça por falta de entendimento, de conhecimento. Mas aí você pede sabedoria, inteligência, conhecimento, mas aí você não abre a palavra de Deus. Você não escuta a palavra de Deus todos os dias. Se você está numa escola, se você está numa faculdade, seja lá o que for, você não vai todo dia, né? Acho que é menos no domingo, que até no sábado agora parece que tem aula, né? Você só não vai no domingo, mas aí no domingo você está em casa, fazendo dever de casa, pesquisando, estudando, fazendo alguma coisa, para na segunda ou na semana apresentar. Então, se você pede inteligência, sabedoria, conhecimento na palavra de Deus e não lê a Bíblia, é em vão. Tem uma passagem que fala assim: esforça-te e eu te ajudarei. Que esforço é esse? Você pede uma única vez, aí, já entreguei na mão de Deus. Aí pede sabedoria, aí a Bíblia está lá, mofando. Ou então tá empoeirando no Salmo 91 aberto, né? Então, se esforça, pede e creia que... faça o seguinte: hoje mesmo, quando você estiver vendo isso, analise os seus propósitos, analise os seus pedidos, né? Coloque todos eles no caderninho. Todos eles, a gente fez isso. Coloque todos eles no caderninho. A gente não está falando uma coisa pregando uma coisa que a gente não vive, pregando uma coisa que a gente vive, né? Coloca todos os pedidos no caderninho e olha para cada um deles e começa a meditar. Isso vai te afastar dos caminhos de Deus? Você não vai receber, certamente. Eu creio nisso, você não vai receber. Esse pedido vai glorificar Deus? Essa petição vai glorificar Deus? Então você tem que crer. Se você tem certeza que aquela petição ali vai glorificar a Deus, vai enaltecer a Deus, então você já tem que crer que vai receber. E já fazer culto de ação de graças, crendo, agradecendo, né? Já começa a fazer culto de ação de graça agradecendo por aquilo que você já tem. Pronto. Mas eu não tenho fé que
tal. Então, peça fé, ore, insista, leia, ouça todos os dias. A fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, não é bobagem na internet. Amém? Amém. Então comece a meditar, analise os seus pedidos, os seus propósitos e veja se todos eles estão de acordo com a vontade de Deus. Se todos eles vão glorificar a Deus. Porque se for, você já recebeu. Não sou eu que estou dizendo. Jesus diz, tudo o que pedires, crendo, recebereis. Se você não crê, o primeiro passo é crer. Se você não crê, então nem peça. Porque tem pessoas que pedem, nem ela mesma acredita que vai receber aquilo. Na primeira dificuldade, não acredito mesmo não. Fulano ali disse que eu não vou ganhar nada. E pronto, aí prefere acreditar no fulano do que na palavra de Deus. Né? Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Tudo que pedires, crendo, recebereis. Né? Então, se você vê que aquela sua petição ali está alinhada com a vontade de Deus, você tem que persistir e crer. Existe um tempo. Tempo de orar, tempo de pedir, tempo de persistir em oração, tempo de clamar todos os dias, diariamente, até quando? Até receber. Né? Tem uma imagem que eu vi esses dias que é assim: não ore, como é, meu pai? Não ore até Deus te ouvir, ore até Deus te responder. É uma coisa assim, né? E uma mensagem que eu vi, né, fala assim, o tempo de você pedir é esse. Existe um tempo de pedir. A gente analisou todas as petições. Pronto, é isso aqui, Senhor. Isso aqui é o propósito. Isso aqui são as petições. Essa aqui são as causas. Isso aqui são os motivos. Isso aqui vai glorificar teu nome. Isso aqui vai glorificar o teu nome. Isso aqui, Senhor, vai glorificar o teu nome porque a gente vai fazer isso, isso e isso. Senhor, isso aqui vai glorificar o teu nome porque a gente vai fazer isso, isso e isso. Senhor, a gente vai fazer isso aqui, vai glorificar o teu nome também porque a gente vai fazer isso, isso e isso. Senhor, isso aqui é para a glória de Deus. Isso aqui é para a glória de Deus. Senhor, isso aqui vai glorificar o teu nome. É o teu nome. Senhor, através disso aqui a gente vai ganhar almas para o teu reino, Senhor. Então, eu fiz isso, né? Todas as petições estão alinhadas com a vontade de Deus. Então eu já creio que eu recebi. Eu vou começar a fazer culto de ação de graça, já agradecendo por aquilo que eu tenho, por o que eu já tenho, porque Deus ele se agrada, né? De pessoas gratas a Deus. Tem pessoas que só pede, não cansa de pedir, mas não faz um culto de ação de graça para Deus. Não é grato a Deus pelo que tem, né? O que eu tô falando é coisas que a gente vivemos, né? Tudo que a gente vai comer, a gente ora, né? Pai, graças te damos por este alimento. Espírito Santo, abençoa, multiplica, não deixa faltar, em nome de Jesus. E a nossa oração, ela é ouvida e correspondida, porque estamos há não sei quantos dias sem um pedido. E Deus ele vem suprindo todas as nossas necessidades, não deixando o justo mendigar o pão, né? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus não somos nada sem Ele. Então o quinto ponto é viver uma vida de fé e sabedoria em Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 fala o seguinte: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Hebreus capítulo 12: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. 1 Pedro capítulo 1: vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a salvação, que é o resultado da fé que possuem. João capítulo 11, Jesus falou o seguinte:
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 6. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou, quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas pessoas. Romanos capítulo 1. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Romanos capítulo 10. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Fé e sabedoria. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Peçam, porém peçam com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Nunca sabe o que deve fazer. Falei agora há pouco. Se você duvida, se você não crê, você não vai receber. Você não vai receber. Você pede, né? Essa mensagem é para você, essa mensagem é para mim, essa mensagem é para nós, essa mensagem é para todos. É para todos. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Essa mensagem é para todos. Então, se você pede e duvida, você não vai receber. Você não vai receber, então você tem que ter fé. Né? Fé, sabedoria, né? Como a própria mensagem falou. Se você se sente por falta de sabedoria, peça a Deus, que a vontade de Deus é dar, é curar, é ajudar, é cuidar, né? Tem uma passagem que me vem à memória agora, quando aquele rapaz fala assim para Jesus: Senhor, se quiseres, Senhor, se quiseres. Tem gente que ora assim: Senhor Jesus, se quiser, o Senhor pode me dar um pouquinho de entendimento na tua palavra. Se quiser, Senhor, se quiser, o Senhor pode me tornar um ganhador de almas. Se quiser, são coisas que a gente sabe que Deus quer. Deus quer. Ide por todo mundo. Foi o que Jesus falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então são coisas que a gente já sabe. O povo está perecendo por falta de Bíblia, por falta de conhecimento. Não é por falta de oração, não é por falta de jejum, não é por falta de manto, de giro, de seja lá o que for que você acredite. Não é por falta de dom, de profecia. O povo está perecendo é por falta de conhecimento, de Bíblia. Bíblia. Leia a Bíblia, tenha amor pela palavra do Senhor. Isso aqui foi tão trabalhoso para estar aqui, para você ter assim bem prontinha. Você não imagina a luta que os nossos antepassados tiveram para essa palavra estar aqui hoje, bem prontinha, na sua mão. Você não imagina. Por muito tempo a Igreja Católica deixou isso aqui aprisionado, só eles tinham acesso, né? Então é outro assunto. Amém? Amém. Peço. Então, aí o rapaz fala, né? Senhor, se quiseres, pode me curar. Se quiseres. Aí o que é que Jesus fala? Sim, eu quero, mas tu crê? Tu crê? Sim, eu creio. Pois então seja curado, meu filho.
seja curado. Então, se você está fazendo uma petição que é de acordo com a vontade de Deus, não duvide, persista, ore. Mas eu já estou orando há um mês, já estou orando há não sei quanto tempo. Continue orando. Esse é o tempo de pedir. Clama a mim e responder-te-ei. No tempo de responder não vai adiantar acrescentar mais nada, né? Era isso que eu ia falar anteriormente, acabei saindo do assunto, né? Quando chegar o tempo de Deus responder, não adianta acrescentar mais nada. Quando começar a vir as bênçãos, as bênçãos tá chegando, aí você, eita, eu quero mais isso aqui, tá começando a vir, eita, não adianta, aí vai ficar para a próxima remessa, amém? Próxima remessa do anjo Gabriel, mensageiro, amém? Amém. Então não duvide, creia, tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. É forte. Sem fé é impossível agradar a Deus. Crava nas tábuas do seu coração esse versículo, essa passagem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu duvidar daquilo que eu estou pedindo, eu não vou receber. Se eu duvidar, eu não vou receber. Não sei. Não está jogando praga na minha vida. Não. Acabou de falar. Acabou de ler a Bíblia que está dizendo. Palavra de Deus, não sou eu. Creia e verás o impossível. Creia e verás a glória de Deus. Nada é impossível para Deus. Mas a minha causa é tão difícil. Nada é impossível para Deus. Se a sua vontade estiver alinhada com a vontade de Deus, você vai receber. Tem pessoas que pedem o batismo com o Espírito Santo, mas nem ela mesma se acha digna. Se é uma promessa de Jesus. É uma promessa. Começa a meditar, ler, né? Sem pressa de terminar a Bíblia, ler. O que você não entendeu, separa, pesquisa, medita, mastiga aqueles versículos ali, Me ajuda, Espírito Santo. Antes de ler, pede orientação. Espírito Santo, sozinho eu não consigo. Se humilhe para Deus. Senhor, me ajuda, Espírito Santo. Eu sozinho não vou entender. Eu vou ler, reler e não vou entender. Então, me ajuda, me orienta, me guia, me dá sabedoria, né? Aí você começa a falar, faz propósito, dá sabedoria, que eu vou sair na rua, eu vou pregar, vou falar da tua palavra, eu vou ganhar almas para o teu reino. Isso aí está de acordo com a vontade de Deus, irmão. Peça, creia, não duvide. Está de acordo com a vontade de Deus, vai ganhar almas, você vai fazer algo para Deus. Agora, se for para você, dá sabedoria, que é para mim mostrar aqui que eu sou o cara. Dá sabedoria, me batiza com o Espírito Santo, me dá o dom de variedade de língua, para me sair aqui falando aqui, para dizer que eu fui batizado, para dizer que eu tenho sabedoria. E não vai fazer nada com aquilo que Deus te deu. Deus não vai te dar. É duas coisas. Se você não crê e se você não for fazer nada para Deus, por que Deus vai te dar? Para que Deus vai te dar? Né? Tem pessoas que recebem até começam a fazer e depois para. Aí entra aquela parábola, né, do jovem que enterrou, né, o talento, servo preguiçoso. Então vamos tomar cuidado, amém? Amém. Viver uma vida de fé e sabedoria em Deus. Vamos meditar em mais alguns versículos. Hebreus capítulo 11 vai falar sobre os heróis da fé. Olha que lindo essa passagem. Depois você pode estar anotando e meditando melhor nela. Heróis da fé. Ó, que lindo. Só o tema já é lindo. Heróis da fé. Ó, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Olha que forte. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que se não vê.
Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Procuram conhecê-lo melhor. Então, a gente crê que Deus existe, mas aí a gente está procurando conhecê-lo melhor, né? Buscando os dons, buscando os mistérios, buscando, né? O que a gente está fazendo aqui? Temor a Deus, buscando o que eu posso fazer para ter mais temor a Deus. Então, estamos buscando, versículo 6, sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. É uma promessa. Ele recompensa quem procura conhecê-lo melhor. Creia. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus, porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Aí eu lembro aquele louvor. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia,
tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado a seus pés adorarmos, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonhe de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Olha o que é que Deus pedia. Olha o que é que Deus pedia. Olha o que é que Deus pedia. Olha as provações. Isso aqui era provação. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque, é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque e, por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordem sobre o que deveria ser feito com seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer à ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, e quando os egípcios tentaram atravessar o mar, os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta,
não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles ressuscitaram sem ser. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelo deserto e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles, porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Glória a Deus, aleluia, Jesus, pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua poderosa palavra, Senhor. Viver uma vida de fé. Fé em Deus. Fé em Deus. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Capítulo 2. Eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Eclesiastes capítulo 7. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. Eclesiastes capítulo 2. Sem Deus, como teríamos o que comer ou com que nos divertir? Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem Ele gosta. Tiago capítulo 1. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Peça a Deus, peça sabedoria. Anteriormente a gente falou sobre o exemplo de Salomão, que ele pediu sabedoria, mas ele pediu sabedoria com um propósito, com um propósito de apacentar as ovelhas de Deus, cuidar do povo de Deus. Vamos ver o que diz em 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3. Fala o seguinte: E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em roda. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto, grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele lugar. Olha o que ele fez.
Sacrificou quantos? 1000 holocaustos. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Sacrifício. Você quer algo de Deus? Comece a sacrificar. Peça, sacrifique, se humilhe para Deus. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou ainda menino pequeno. Nem sei como sair, nem sei como entrar. Olha como o que ele está falando. Está se sentindo como um menino pequeno, mas o menino aqui que ele quer dizer é que ele não sabe de muitas coisas, né? E teu servo está no meio do teu povo. Olha aqui, Senhor, o teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração, a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse essa coisa. Olha o que Deus disse para ele. E disse-lhe Deus: porquanto pediste essa coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei. Olha aí. Aí entra aquele versículo lá no Novo Testamento, né, que Jesus disse assim, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, buscar primeiramente agradar a Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. O que foi que Salomão fez antes de tudo isso aqui? Ele ofereceu sacrifícios a Deus, né? Ofereceu sacrifícios a Deus. Olha aí. E olha aqui o que Deus faz no versículo 13. E também até o que não pediste te dei. Assim, riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. E andar... Aí tem aqui, se tu se desviar, meu amigo, Salomão. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era um sonho. Acho lindo isso aqui, né? Sonho, é um sonho tão real, né, que a gente pensa que aquilo ali foi absolutamente de verdade. Ele estava dormindo, tudo isso aqui aconteceu, ele estava dormindo. Tudo isso aqui aconteceu, ele estava dormindo. E acordou Salomão, e eis que era um sonho. E veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou, olha aqui, novamente, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Ele sacrificou antes e sacrificou depois. Tem pessoas que pede, depois que recebe não se sacrifica mais, não se santifica mais, não ora mais, não jejua mais. Aí acaba perdendo, esfriando, esmorecendo. Por isso que hoje em dia vemos muitas pessoas desviadas, pessoas que se afastam. Amém? Amém. Sabedoria. Glória a Deus. Sabedoria. Para a gente concluir, vamos ver Provérbios. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Para a gente finalizar, fala o seguinte: o temor do Senhor é o princípio
da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Ponto final. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo e a prudência. Amém? Amém. E aqui a gente vai concluindo essa mensagem, esse estudo poderoso que o Espírito Santo nos deu. A honra é dele, a glória é dele, tudo é dele, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Amém? Amém. Paz do Senhor Jesus. Pai, Senhor.